Estamos aqui com o professor Cláudio Tinoco. Esse é a terceira parte, o terceiro ato dessa peça, né, que a gente está contando a história dele, a visão dele da nova cardiologia, a transformação. E, obviamente, tem um projeto que tem a assinatura dele, destinado para médicos jovens. E, de certa maneira, tem uma disrupção, né, que é acelerar a formação de cientistas médicos. Que é o projeto MD-PHD, que com certeza, nesse pouco tempo, né, de nascimento, ainda é um embrião, ele está andando sozinho e andando rápido, né? E, obviamente, transformando a vida e carreiras e já colocando gente fora do Brasil, né, com esse projeto, né? Porque esse talvez seja um indicador mais importante, tão importante como gerar um paper numa revista internacional. Esse é aquele produto, que é aquele aluno com propósito, acelerado como cientista, se ele já começa a ser diferenciado e, obviamente, cobiçado e com empregabilidade, né? Então, a gente conversou que havia trilha de carreira para o médico. A clássica carreira médica assistencial, onde o sujeito podia ser no consultório, dentro do hospital, e chegar até chefe de uma unidade especial, diretor médico. Uma carreira administrativa, e aí pode ser gestor, executivo. Uma carreira como seguramente importante, ligado à educação, e ser um professor. Obviamente, ser um inovador, o professor Cláudio explorou muito bem aqui, que a inovação abre uma nova porta para o médico. E agora a carreira de pesquisador, da pesquisa clínica. Então, aqui no Brasil, a gente tem excelentes nomes, né, e pessoas que hoje lideram a pesquisa clínica na cardiologia. Álvaro Vezum, Renato Lopes, são pessoas que hoje são exemplos, né, brasileiros com padrão world class. Mas, obviamente, agora a gente está interessado em formar novos alunos com essa mesma mentalidade, crescer. Bem, e você enxergou isso. Explica para a gente o que é isso, já que muitas universidades e colegas vêm me perguntar, e ninguém mais do que você que criou isso, quanto tempo que isso aconteceu, baseado em que drives que fez você fazer isso, como é que o sujeito se candidata a isso e qual é a sua visão de que esse produto, que é um médico jovem, cientista, ele pode ajudar a transformar a ciência brasileira e internacional. Obrigado, Evandro. Esse é um dos programas que me dá hoje mais alegria na universidade, né? Que eu gosto muito de trabalhar com pessoas jovens, né? De trabalhar com pessoas que estão querendo crescer, né? Que estão querendo transformar. E o pioneiro no Brasil nesse projeto do MD-PHD foi o professor Paulo Mourão, né? Ele foi o que implantou na Universidade Federal do Rio de Janeiro um programa muito bem sucedido. O Fundão tem dezenas de médicos, cientistas formados que têm uma produção científica realmente ímpar. E quando eu era coordenador da pós-graduação, eu fui buscar entender melhor esse programa, né? Buscar quais são as razões que ele existe e quais são os benefícios que ele traz. Esse programa, que se chama nos Estados Unidos o Programa Médico-Cientista, ele tem o objetivo de suprir essa lacuna, né? A profissão médica é uma profissão muito atribulada e que tem uma formação longa. O indivíduo, né, demora no mínimo 6 anos. Né? Existem países que a formação é mais longa, 8, 10 anos, e depois o indivíduo ainda se especializa, né? Faz residência, vai fazer cardiologia, radiologia, cirurgia. Então,
essa formação muito longa para depois o indivíduo ir fazer a formação na pesquisa com o doutorado acabava afastando, e a gente começou a observar uma redução grande de médicos abraçando o lado da ciência. Então, foi criado o programa simultâneo, inicialmente nos Estados Unidos, também junto com a Europa, né, tem iniciativas simultâneas, e que começaram a dar bons resultados. Hoje existe uma rede nos Estados Unidos de universidades que oferecem, e aqui no Brasil, vendo esse exemplo, né, muito inspirador da UFRJ, a gente levou lá na UF o professor Paulo Mourão, também o professor Paulo Rosado, da radiologia, que é um grande parceiro, me ajudou muito, né? E a gente entendeu que, dando oportunidade para esses jovens que já gostam de pesquisa e de ciência, né? Por isso que o caminho da entrada é a iniciação científica. Na Universidade Federal Fluminense, a gente tem como pré-requisito o aluno ter feito 3 períodos de iniciação científica e ter tido um bom aproveitamento. É um aluno que gosta de ciência, de pesquisa, está envolvido com isso, tem professores que o orientam, ele está num crescimento. Ele tem um bom manejo da faculdade de medicina. O curso de medicina é um curso pesado, né? Muita carga horária, muito conhecimento, requisita muito. Alguns alunos manejam isso bem e conseguem encaixar dentro de um curso de medicina um doutorado simultâneo. Para esses alunos, a gente oferece na UF até o 5º período, ele faz uma proposta de entrada no programa, é um treinamento em pesquisa, um treinamento científico, um programa de treinamento científico, a gente chama de PTC, e até o 8º período, esse aluno, então, já sob uma supervisão de um orientador. Na cardiologia, a gente já tem uma experiência mais longa. Agora, na UF, também o programa de ciências médicas vai oferecer essa possibilidade. Ele vai oferecer para uma banca um projeto e o que ele teria a fazer. Se ele for aprovado, ele vai entrar oficialmente num doutorado e vai seguir, né? A gente tem com isso a possibilidade dele completar o curso médico em 6 anos e em mais 2 anos ele completar o doutorado, encurtando, né, para 8 anos, uma formação que demoraria até 10 ou mais anos. A gente tem tido uma resposta muito boa, Evandro. A gente teve o primeiro desses egressos do MD-PhD, foi o doutor Hérito, professor da Universidade Federal Rural. Durante seu doutorado publicou 6 artigos em revistas de alto impacto. Ele está participando de projetos de pesquisa, ele está ajudando na orientação de alunos, ele já deu palestra em vários congressos pelo Brasil afora. E agora 2 alunos que estão com você, brilhantes alunos, o Eduardo e a Letícia, já estão fora do Brasil, envolvidos em programas científicos e de desenvolvimento médico fora do Brasil, e eles têm juntos, né, acho que mais de uma dezena de artigos publicados, né? Isso é um rendimento muito acima da média, nos estimula com isso. A gente agora tem trabalhado para buscar bolsas para esses alunos, para que eles possam se dedicar com muito mais intensidade ao programa do doutorado. Esperamos, né, que a reitoria, que a FAPERJ consiga resolver essa equação, como hoje tem no estado de São Paulo. A FAPESP oferece bolsa para esses alunos de MD, PhD, e a gente espera que esses alunos sejam realmente alunos que façam uma contribuição no desenvolvimento científico, porque esses jovens são capazes de fazerem publicações internacionais. Teve um aluno seu que foi, né, capa, né, no site da American College, como pesquisador de destaque, o Eduardo, e isso nos enche de alegria, de orgulho, e mostra e sinaliza que esse é um caminho. A CAPES fala muito isso. A gente precisa ter mais jovens abraçando a ciência,
abraçando a pesquisa, abraçando o doutorado e o caminho do MD-PhD, como a residência simultânea com a pós-graduação estrito sensu, são caminhos que a gente traz esse jovem para esse lado. Muito obrigado, Cláudio. Nós estamos se aproximando do término desse programa, né? E, obviamente, a gente seguramente tem em você, né, essa perspectiva do futuro, né, da nossa pós-graduação e da carreira médica, né, do jovem médico na universidade. E estimular que esse programa de MD-PhD ele se frutifique no Brasil inteiro, né? Porque seguramente a gente existe duas maneiras de a gente ver o crescimento do número de médicos em formação. A gente pode ver como uma ameaça. A gente está formando mais de 35 mil médicos, ou realmente uma grande oportunidade de transformação da medicina, né? E, obviamente, criando desafios novos para esses médicos e ele enxergando que não existe só o ambiente da assistência, da clássica assistência, mas que, obviamente, eles podem e devem estar buscando oportunidade na indústria farmacêutica, na pesquisa e desenvolvimento de novos fármacos, novas tecnologias. Mas uma coisa fundamental, Cláudio, é que existe a medicina cardiovascular clássica e uma medicina cardiovascular populacional, o arco da saúde na medicina social. Durante muito tempo, nós médicos, né, principalmente na academia, nós não olhávamos esse arco. E existe o mestrado acadêmico da cardiologia, existe o programa do Master em Saúde Pública, né, que é algo extremamente importante. E nós temos também agora de começar a desenvolver, né? Eu queria que você falasse um pouco como determinantes sociais, emocionais, econômicos, igualdade, gênero, como isso impacta a saúde cardiovascular. E você que tem pesquisado Takotsubo e, obviamente, enxergado que a medicina social ela tem um papel importante do ponto de vista cardiovascular, que é a nossa grande pandemia, sindemia, né? Que, na realidade, a doença cardiovascular é sindêmica. Renda, economia, pobreza, violência, agressividade, tudo isso se acelera a doença cardiovascular. E, obviamente, você que é um pensador, um educador, obviamente tem essa responsabilidade, não é? Que uma coisa é o núcleo duro da cardiologia, que são as ciências médicas clássicas. E as conexões, cardio-oncologia, cardionefrologia, cardiopneumologia, cardiorreumatologia, cardioimunologia, cardiopediatria, cardioendocrinologia, cardiopsiquiatria. E agora, uma coisa que está oculta, que é justamente a conexão de jovens que queiram vir a fazer a conexão da cardiologia com o arco da medicina social, né? E você tem deslumbrado nisso, e obviamente eu imagino que isso seja uma parte em branco ainda dos seus novos desafios. Queria que você falasse um pouco para a gente e finalizasse esse importante módulo da sua brilhante apresentação. Obrigado, Evandro. Realmente, esses determinantes sociais de doença têm sido um novo desafio, né? Na verdade, eles se encaixam em uma série de coisas que a gente está exposto no dia a dia que contribuem para a saúde e para a doença, né? Então, hoje, um exemplo mais simples, né? A poluição. Então, se você vive numa área de poluição, as micropartículas, e você hoje tem como saber isso, facilmente seu risco cardiovascular aumenta. E se você já teve um infarto, muitos médicos já chegam e dizem assim,
o melhor para você é mudar dessa área, porque você tem um risco de ter um novo infarto. Uma coisa importante, você falou facilmente, mas a gente não encontra isso ao sair de casa, isso em nenhum local, nos nossos municípios. Sim. Isso é um conhecimento oculto, um sujeito oculto. Então, existe, né, como lá em Niterói a gente tem um bom contato com o grupo da engenharia ambiental, né, professor Cataldi, que está até agora fora do Brasil, né? Ele tem lá os equipamentos, ele consegue mapear, né? Um grande meteorologista e um pesquisador, um cientista aí que nos estimulou muito e apoiou no desenvolvimento da impressão 3D. Ele tem ferramentas, né? Mas a sua colocação é que essa não é tão fácil. Tem um trabalho do professor Paulo Saldiva, que ele saiu pela cidade de São Paulo, né? Mapeando a poluição, e você tem níveis ali considerados proibitivos, né? Ele fala, você caminhar 2 horas na cidade de São Paulo equivale a você ter fumado um cigarro em certas regiões, né? Aumenta o risco cardiovascular. Então, poluição. As mudanças climáticas extremas que estão ficando cada vez mais frequentes, né? Há uma previsão que aqui no Rio de Janeiro a gente vai ter 40 graus daqui a 48 horas em pleno inverno, uma coisa que nunca foi registrada. Então, essas mudanças climáticas, o aquecimento global, a poluição, tudo isso está associado às exposições ambientais. Hoje há uma área da cardiologia ambiental. Do outro lado, viver em regiões conflagradas, com risco de violência, com o que chama de deprivação social. Você mora longe de um grande centro, você não tem acesso a uma série de coisas. Teve um estudo recente publicado que eles perguntavam assim para o paciente: você teria capacidade de pagar esse exame que você está fazendo se não fosse pelo sistema de seguridade social? Os pacientes que disseram que não tinham capacidade de pagar pelo exame, no caso foi um PET-CT nos Estados Unidos, né? Pessoas que fizeram pelo programa de seguridade social deles, essas pessoas, para a mesma carga de isquemia, não tinham, elas tiveram mais desfechos cardiovasculares. Então, só vocês, eles chamam de financial hardship, ou seja, o indivíduo não tem a capacidade econômica, então associa um risco cardiovascular. E a discriminação, preconceito, a desigualdade e a iniquidade contra certos grupos sociais, contra mulheres, contra indivíduos transexuais, tudo isso hoje está sendo reunido numa coisa. A gente teve até a possibilidade de escrever um editorial sobre esse assunto, né, chamado Exposoma, que é esse somatório de todas as exposições que o indivíduo tem na vida: temperatura, poluição, umidade, variação térmica, exposição à violência, exposição a preconceito, exposição à educação. Tudo isso hoje integrado é capaz da gente entender melhor porque certas pessoas vão ter certas manifestações de doença com certa intensidade ou com menor intensidade. O cardiologista hoje ele tem um papel muito grande de liderar a transformação da sociedade, de buscar ele também, não só para o paciente, mas buscar para uma sociedade mais justa, uma sociedade que procure primar pela equidade, pela maior justiça social, que as pessoas tenham acesso à educação, à saúde, a medicamentos, elas tenham acesso a um ambiente sem violência, sem exploração dos recursos, para que elas possam ter mais saúde, porque o conceito da Organização Mundial de saúde é o bem-estar físico, social, mental que a pessoa tem durante a vida. Então, Evandro, agradeço muito essa oportunidade de a gente ter discutido essa temática tão importante e espero no futuro ter outras oportunidades de vir aqui. Obrigado, Cláudio. Você tem sido um guerreiro também em relação a fake news, trabalhado
a importância da ciência estar conectada à informação e seguramente um grande líder da nova cardiologia. Até o nosso próximo episódio da série podcast Nova Cardiologia. Obrigado.